Olá, este é o canal do Mestrado Acadêmico em Psicologia da Universidade Fevale. Eu sou o professor Marcos Barbosa, sou o coordenador do curso e hoje estou aqui com uma convidada, Tawane Piccinini. Tawane é uma psicóloga, mestre em psicologia aqui pela Universidade Fevale. Bem-vinda, Tawane. Obrigada, boa tarde. Muito legal. A Tawane fez um trabalho, fez uma pesquisa sobre o cuidado com o cuidador e eu convidei a Tawane para vir aqui conversar um pouco com a gente sobre esse tema. Tawane, conta para a gente sobre a tua dissertação, sobre o teu estudo, fala um pouco para a gente sobre isso. Tá bem. Então, o meu trabalho é sobre a qualidade do cuidado prestado a pessoas idosas quando se tem sobrecarga do cuidador. Uhum. Então, o que eu investiguei? Quando esses cuidadores apresentam um nível de sobrecarga, como é que ele exerce a função do cuidado dele e quais as repercussões que isso vai ter no dia a dia de cuidado. Uhum. Então, eu entrevistei pessoas que cuidam de pessoas idosas, fiz uma entrevista em profundidade com o cuidador. Encontrei apenas cuidadoras de pessoas idosas. Então, fui a campo, entrevistei essas pessoas. E o que eu encontrei é que, mesmo a pessoa estando sobrecarregada, ela não deixa de exercer aquela função. Só que exercendo aquela função de forma sobrecarregada, isso traz algumas questões negativas, tanto para ela que cuida, quanto para aquele que recebe cuidado. Uhum. Porque quando ela não consegue se perceber estando adoecida ou sobrecarregada, muitas vezes ela acaba negligenciando algum cuidado para a pessoa idosa. Que interessante. E essa questão de gênero, né? Só mulheres que tu encontrou no campo de atuação? Exatamente. A divulgação, ela deixou aberta pessoas que cuidam de pessoas idosas, Uhum. já para abrir essa questão do gênero, e eu tive procura apenas de mulheres. E isso é descrito na literatura, porque ainda a função de cuidadora é ainda muito vista no contexto familiar, informal e realizado por mulheres. Uhum. E tu trabalhou com só cuidadoras informais ou formais? Como é que foi isso? Sim, o meu público-alvo da pesquisa foram Cuidadoras? apenas cuidadoras informais. Existe na literatura muitos estudos específicos em instituições. Uhum. E eu queria investigar esse mais informal Esse para cuidado informal. exatamente, para Uhum. ir mais a fundo. Muito interessante. E essas lacunas, né, ou essa negligência que tu encontrou, que acaba acontecendo, né, quando a pessoa está sobrecarregada, que natureza de consequência é essa que acaba acontecendo quando o cuidador está sobrecarregado? Então, né, a gente investigou uma questão assim que ela aparece de uma forma mais sutil, que ela não aparece como uma agressão física, uma Uhum. agressão, né, que a gente pudesse visualizar ela. Ela aparece de uma forma bem sutil, que é a violência psicológica, muitas vezes. Então, a Uhum. pessoa, por estar sobrecarregada, muitas vezes ela desconta aquele cansaço dela no cuidado. Uhum. E as consequências que isso pode trazer para essa relação é o adoecimento do cuidador e muitas vezes o adoecimento daquele que já é cuidado. E também é uma questão que, por ele estar sobrecarregado muitas vezes, ou ele faz muitas funções para cuidar daquela pessoa Uhum. e impede que o idoso desempenhe algumas funções que ela poderia desempenhar. Uhum. Uhum. Então, dentro de estar sobrecarregado, às vezes há uma super proteção daquela pessoa idosa, Uhum. também é uma característica bastante importante. Interessante, né? A pessoa ela está sobrecarregada, mas acaba assumindo funções que ela não precisaria necessariamente assumir, e talvez isso faça parte da própria sobrecarga, né? Exatamente, E acaba exatamente. alimentando a sobrecarga. Alimenta a sobrecarga e aí cria todo um ambiente doente Uhum. para a dupla. Com certeza. E ainda assim tem toda a questão familiar, porque eu investiguei no contexto familiar.
E aí tem toda uma Uma questão, uma dinâmica, outros dinâmica, participantes daquela outros família, outros participantes. papéis que essa pessoa cuidadora tem que desempenhar. Exatamente. Uhum. Que interessante, isso acaba mexendo em toda a dinâmica, né? Essa sobrecarga do cuidador acaba afetando não só a Sim, pessoa, ela mesma, a pessoa que está sendo cuidada, mas também a dinâmica familiar, né? sim, toda a dinâmica familiar. Porque a maioria das pessoas, né, teve que largar algo que fazia anteriormente para Uhum. assumir o papel do cuidador, e esse assumir esse papel envolve toda uma questão familiar, né, entre irmãos, entre uh, os filhos, enfim, todos Uhum. que estão envolvidos no cuidado. Muito interessante. Uh, vocês chegaram a discutir no trabalho, assim, implicações práticas ou direções futuras, ou aspectos, né? Como esse dado pode ser usado na prática? Bom, na prática, os resultados eles mostram que nós precisamos prestar atenção também naquele que cuida, e a ideia é que se pudesse investigar o quanto este cuidador está se sobrecarregando para poder intervir antes de que pudessem acontecer essas questões da violência psicológica ou até mesmo de uma violência física. Uhum. Então, a ideia é propor e estudar, né, novas maneiras de pensar sobre o cuidador. Com certeza, que bacana. Muito bem, hoje tivemos a presença da Tawane Pitinini. Muito obrigado, Tawane. Eu Prazer que te ter aqui. agradeço. Que bacana esse teu estudo, que, né, temática super relevante. E vocês que acompanham o nosso canal, muito obrigado por assistir mais esse episódio. Inscrevam-se no canal, né, e acompanhem aqui para mais vídeos. Obrigado a todos vocês, e tchau. Muito obrigada, professor. Tchau.